Continua aí, a professora Gisela ainda continua, porque a Escola Pércio inscreveu 2 projetos, que é agora, na sequência, o próximo, com a participação agora também da professora Rosana da Silva Lopes Medeiros e das alunas Laísa Guzmão Diniz e Joana Beatriz Machado de Oliveira, com o projeto Rotina de Estudo. Sejam bem-vindas, a palavra é com vocês, tá? Obrigada. Bom dia novamente, vamos continuar. É um projeto que foi desenvolvido também pensando no estado pandêmico, né? Pode passar. O que acontece? Todo mundo precisa de uma rotina, né? A rotina de estudo, ela é importantíssima. Então, diante da situação pandêmica, muitos alunos ficaram... pode passar, isso. Muitos alunos, assim, se sentiam perdidos, né? Ai, como que eu faço? É muita coisa, não sei o que fazer. Então, eu pensei e troquei ideia com a minha amiga Rosana, que depois nós explanamos tudo isso numa live na escola, em dar sugestões dar sugestões para os alunos para eles fazerem as suas rotinas, né? Orientar, o objetivo principal era orientar passo a passo os alunos, que é uma coisa simples, porém, se você não ajudar, não der algumas dicas, acaba que de uma coisa simples, eles mesmo assim não conseguem. E o estado emocional deles no início também, né? É simples, porém não estava conseguindo enxergar. Então, esse projeto, ele iniciou no início, bem no início de maio, finalzinho de abril, e com esse objetivo de estar auxiliando, ajudando, né? As características da nossa escola, né? Como eu já acabei de falar anteriormente, mas é de baixa, de média para baixa, né? Mas assim, fazer uma rotina, não importa a sua classe social, nós fizemos as sugestões de várias formas que todos eles poderiam ter esse acesso, né? A metodologia, tendo em vista, né, o estado pandêmico, eu enviei algumas sugestões de tabela, algumas tabelas foram sugeridas para eles, e as habilidades principais foram realmente desenvolver o hábito, criar o hábito de uma rotina de estudo, para melhor compreensão, para melhor entendimento, e principalmente para eles fazerem a devolutiva, né? Para eles conseguirem se organizar, para eles estarem recebendo as atividades através do WhatsApp, dos grupos da escola, dos professores, mas que eles também tivessem essa rotina, essa organização de receber e de devolver. E foi muito bom, foi muito gratificante. Teve mães, teve pais de alunos que entraram em contato também, que estavam fazendo já essa tabela para umas outras finalidades para o dia a dia deles. E nós fizemos uma live, que a nossa diretora Leila, ela disponibilizou para a gente, nós fomos convidadas no dia 3 de agosto, nessa live eu participei junto com a professora de língua portuguesa na nossa escola, e 2 alunas que também do ensino médio, elas participaram dando sugestões de como, após o encaminhamento desse projeto nos grupos, como que elas estavam, como que elas se organizaram, né? Pode passar. Como que elas se organizaram, de que forma elas fizeram. Aqui tem só um exemplo, e agora minha amiga Rosana vai dar continuidade. Olá, pessoal, bom dia.
eu vou falar um pouquinho de como foi a nossa live, essa parte prática da live e das dicas que nós propusemos para os alunos e para quem estava assistindo a nossa live, né? A primeira coisa que a gente fez foi lembrar um pouquinho para todo mundo qual é a importância da organização e de se ter uma rotina. Por quê? Quando a gente está num ambiente desorganizado, que a gente não tem essa rotina, isso pode gerar muita angústia, ansiedade e atrapalhar todo o nosso rendimento. Se, ao contrário, a gente já tem uma rotina pré-estabelecida, a gente se organizou, a gente consegue focar nossa energia no que é necessário. E, com isso, a gente ganha produtividade. Por isso, a gente resolveu elencar, e além do projeto que a professora Gisela já estava desenvolvendo, algumas dicas práticas para esses alunos de como se organizarem. Ela já tinha passado essa questão da tabela. Aí, o que a gente pensou? O que ela propôs? Diferentes tipos de tabela, para facilitar o dia a dia mesmo dos alunos. Essa tabela poderia ser feita no próprio caderno, na folha do caderno de arte, ou numa folha de sulfite, para quem tivesse, ou fazer um tipo de um cartaz com algum tipo de papel que ele tivesse em casa. Ela deu uma ideia bem interessante, que nós temos vários alunos da área rural. Se quisessem pegar uma tábua, um pedaço de madeira, fazer uma pintura, algum tipo de intervenção para colar prendedores, ou mesmo em outro tipo de material. Foi falado também daqueles murais comuns que a gente já conhece, né? O nosso mural de cortiça, com os alfinetes, ou uma professora durante a live ainda comentou que o dela era de isopor, que ela usava isopor e os alfinetes. A professora Gisela comentou também de como as filhas dela se organizavam, a questão dos post-its, que a gente tem os coloridinhos bonitinhos comprados, mas o aluno poderia fazer os seus próprios usando folha de caderno, tá? Em relação aos post-its, a gente deu as dicas usar no próprio caderno ou em algum lugar da casa, um lugar visível. A gente falou bastante dessa questão da visualização, da importância da visualização para a nossa organização continuar. Tanto é que a questão dos post-its coloridos pode ajudar bastante. Eu ainda comentei que a gente pode fazer uma gradação. Quando você está usando os post-its, por exemplo, você vai colocar as atividades mais urgentes no post-it vermelho, num que chama mais atenção. As atividades que têm um médio prazo no post-it amarelo. E as atividades com um prazo maior, que você ainda não tem que entregar, no post-it verde, por exemplo, né? Além dessas dicas, nós tivemos um ponto alto, que eu gostei bastante, que foi a participação dessas duas alunas, do terceiro do ensino médio, a Laísa e a Joana. Elas deram depoimentos de como estava a organização delas, aliás, era falta de organização, que elas não estavam conseguindo realizar todas as atividades propostas pela escola, porque tinha muita atividade, estavam se perdendo, não estavam conseguindo entregar essas atividades. E que com as dicas que elas receberam inicialmente lá com a professora Gisela, elas já começaram a tentar se organizar. A Laísa falou que fez um cronograma, uma tabela no próprio caderno. Aí ela conseguiu colocar ali a atividade que ela tinha que fazer, nome do professor, a matéria que ela tinha que entregar e a data. E ela ia ticando cada atividade que ela já tinha feito e deixava as que ela estava para colocar em dia. E que a partir desse momento a vida dela mudou bastante, que ela conseguiu se organizar, ela ficou mais calma, melhorou muito a questão da aprendizagem dela. Então foi muito, muito legal essa participação. Depois nós tivemos a participação também de outra aluna, da aluna Joana, que deu uma dica muito legal, que inclusive eu coloquei em prática naquele mesmo dia que eu escutei. Eu não sabia da dica, eu achei muito interessante. Ela disse que ela começou a se organizar, que ajudou muito a questão da organização e da rotina dela. Ela criou um grupo no WhatsApp. Aí nesse grupo estava ela e ela colocou a mãe dela. E depois ela excluiu a mãe. Então, no grupo ficou apenas ela. E para esse grupo, ela começou a mandar, porque as atividades são postadas no grupo da sala, por exemplo. Aí ficava muita informação, tinha aluno perguntando, tinha mais comentários. Ela pegava a atividade que ela tinha que entregar e mandava para esse grupo, para facilitar. Então, ela se organizava de maneira muito mais fácil, mais ágil. E depois que eu ouvi, eu fiz a mesma coisa. Cheguei em casa, naquele dia mesmo, depois da live, cheguei grupo, eu e meu marido, excluí ele
e já comecei a mandar tudo de importante da escola, que eu tenho municipal e estadual, para poder organizar minha rotina. E facilita muito. E a Joana comentou que depois que ela criou o grupo... 5 minutos, tá? Tá. Depois que ela criou o grupo, facilitou bastante e ela começou a se organizar e entregar as atividades. Inclusive, vários professores comentaram como ela tinha mudado a questão da organização e como ela estava conseguindo entregar tantas atividades depois da rotina que ela criou para ela. Então, o legal dos depoimentos das duas alunas foi que os outros alunos puderam ver que dá certo, né, que na prática é possível, e que alunos que estavam perdidos, desorganizados, que não conseguiam entregar as atividades no prazo, que estavam se sentindo sobrecarregados, puderam melhorar e muito essa questão da entrega das atividades e facilitar a sua vida. E foi um dos pontos que a gente colocou. Essa questão da organização, não só na questão do estudo, só não na área dos estudos, mas para a vida em geral. Como facilita a nossa vida, como nos torna mais proativos, mais produtivos, né, em todas as áreas. Tanto é que eu usei a rotina dela, a dica dela, né, para minha rotina de trabalho, e facilitou bastante. E até hoje facilita meu dia a dia. Era só isso, obrigada, e passo a palavra. Pode passar para o último slide. Então, e para finalizar, eu também fiz a mesma coisa, segui a orientação, a sugestão da aluna, e eu cheguei em casa e também fiz o meu, então eu tenho o meu grupo, já me organizo, tudo certinho por ali também, além da minha agenda por escrita, que eu adoro, não abro mão, mas, por exemplo, esses links que a gente recebe, para não ficar perdido lá, eu já jogo tudo para esse grupo com eu mesma. E para concluir, além de orientar e ajudar os alunos, é para a vida, né? É uma rotina que a gente vai seguindo para a vida, e eu fiquei muito feliz porque conseguimos atingir nossos objetivos e tivemos muitas visualizações na live, e é isso. Então, eu agradeço a todos, agradeço mais uma vez a oportunidade de compartilhar as nossas boas práticas e só passo a palavra para todos, que todos tenham um bom dia e fiquem com Deus.